hoje exaltar. Santo é o nome do Senhor. Amém. Nós glorificamos a Deus, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos nos encaminhando para o final do mês de março, como bem lembrou o pastor Adriano na oração inicial. Encerramos uma estação, iniciando outra estação. É interessante, Deus também se manifesta por meio de estações. Nós encerramos a estação do verão e estamos iniciando a estação do outono aqui no hemisfério sul do planeta Terra. E nós entendemos que Deus se manifesta por estações. E Deus, Ele precisa. Entenda uma coisa: estações são aquelas que determinam tempo de plantar, tempo de colher, tempo de semear e tempo de recolher o que foi semeado em semeiros. Mas não há, entenda, não há colheita sem semeadura. E há um texto que Deus tem ministrado muito ao meu coração, e eu quero compartilhar um único versículo com você, do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 11. O texto é muito conhecido e muito lembrado na época de festas, de fim de ano, de Natal. Mas é interessante que a Bíblia nos traz lições preciosas para todas as estações da nossa vida. Aliás, apenas uma curiosidade: Jesus Cristo, estudando história, estudando geografia, estudando e pesquisando a realidade da região onde Jesus nasceu, lá em Israel, ele não nasceu em dezembro. Pelo contrário, ele nasceu em março. Então é oportuno tratar desse texto conosco nesta noite. A palavra fala acerca da visita dos magos, quando eles vão até onde está o menino Jesus. E o que me chama a atenção é a atitude que eles têm no momento em que eles entram na casa. Olha só o que diz o texto de Mateus 2,11. Entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. Olha o que eles fizeram. Prostrando-se, o adoraram. Até aqui não há grande novidade. Mas a maneira como eles adoram é que me chama a atenção. E abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Olha a maneira como aqueles magos adoraram a Jesus Cristo, o Rei. Eles abriram os seus tesouros. Querido, quando fala em abrir tesouros, não é sobre números, é sobre o que é precioso, é sobre o que é valioso. Daí o exemplo daquela viúva que deixou só 2 moedinhas no gasofilácio. E Jesus Cristo disse para os discípulos: ela foi aquela que entregou a melhor oferta, a mais robusta. Por quê? Porque ela não entregou aquilo que sobrava, ela entregou tudo. O que significa? De fato, aquela viúva abriu os seus tesouros. Então eu quero te convidar, lembrando que nós estamos numa mudança de estação, e eu creio que isso é profético para nós. Eu quero te convidar, nesse momento de virada de estação, a abrir os seus tesouros na casa do Senhor. Não há melhor lugar para semear do que na casa do Senhor. Garanto a você que o retorno é muito maior do que a bolsa de valores. Garanto a você que o retorno é muito melhor do que nas criptomoedas. Garanto a você que o retorno é muito melhor do que em ações, do que em dividendos ou em poupanças. Porque o retorno da semeadura em Deus, Ele traz vida eterna. Aleluia! Eu quero te convidar a semear, trazendo à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Mas eu não estou falando sobre valores,
Os pastores frisam muito bem isso aqui praticamente todos os domingos. Pastor Adriano e pastora Carol. Nós não estamos interessados em quem entrega e quanto entrega. Nós não sabemos quanto você traz, porque isso é algo entre você e Deus. Mas uma coisa nós podemos fazer, porque é nossa obrigação ensinar a palavra enquanto pastores. A Bíblia diz sobre semeadura. E quem está recebendo a sua semente não somos nós, mas é Ele. Então eu quero convidar você a abrir os seus tesouros, como fizeram esses magos. Porque eles não tinham outra atitude a tomar perante o Rei dos Reis. Interessante, nós estamos diante do mesmo Jesus Cristo nesta noite. Mas não hoje um menino, e sim aquele que está assentado à direita do Pai, reinando, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é aquele também que intercede por nós. Porque a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado que intercede junto ao Pai em nosso favor. E também é aquele que venceu a morte. Também é aquele que foi ressurreto. É aquele que foi exaltado pelo Pai. Nós estamos diante dele, na sua casa. E na presença dele, eu te convido a abrir os seus tesouros. Querido, deixa eu concluir com uma frase. Depois nós vamos orar, consagrar os dízimos e as ofertas e ungir as mãos dos dizimistas e ofertantes. Deixa eu explicar uma coisa. Tesouro é algo que está no a própria Bíblia. Isso não são palavras minhas, mas palavras de Jesus Cristo. Onde está o seu tesouro, ali está o seu. Bem-aventurado é o homem que junta os seus tesouros, não? Onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, e o ladrão não rouba. Então, quando você fala em tesouro, você fala em coração. Por isso, Davi era um homem próspero, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele diz, quando ele compra a eira de Araúna para ofertar ao Senhor, ele diz: eu não ofertarei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Então, querido, abra os seus tesouros nessa noite. Se o seu tesouro hoje é X, X. Se é Y, Y. Mas é tão pouco. É o seu tesouro. E com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Traga ao Senhor, para que as suas mãos sejam ungidas e você seja abençoado. Em nome de Jesus.